Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, aqui nas ondas da Rádio Mundial 95.7 FM e 660 AM, como todo sábado às 13 horas, através do programa Caminhos da Consciência. Aqui no comando do som, Evaldo fazendo tudo chegar bacaninha para vocês. E na gravação aqui, parece que a câmera é do Tomás, mas quem vai colocar no YouTube é o Jean, ou seja, tá tudo colocado aqui de uma forma que não importa como vai chegar redondinho. Por que eu estou falando isso? Porque todos os programas aqui da Rádio Mundial, ao menos os meus, eles já estão sendo filmados há uma série de anos e estão sendo postados no YouTube. Então se você quiser conhecer um pouquinho do clima aqui da gravação, basta você entrar no site, que é YouTube, You de você, Tube de tubo, Tube. Ali você coloca o meu nome, Newton Schultz, ali você vai ter uma série de vídeos correspondentes ao trabalho que a gente executa, não só aqui na Rádio Mundial, como também trechos das atividades, daí é minha parte profissional, não com a vibração aqui do programa, que aqui eu procuro fazer uma coisa diferenciada. Nas atividades eu normalmente utilizo astrologia, tarô, cabala, para trocar uma ideia com o pessoal através do simbolismo, principalmente com a energia do ano, mas aqui no programa Caminhos da Consciência eu procuro me aprofundar em assuntos um pouco mais diferenciados, de acordo com a minha possibilidade, né? Então as pessoas que estão me ouvindo pela primeira vez, apesar que a gente já tem bastante ouvinte, né, Evaldo? Tem muita gente que ouve a gente aqui, né, às 13 horas, né? Quem está me ouvindo pela primeira vez, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose e não estou representando ela aqui. Esse programa é meu, é um programa que não tem patrocínio algum e aqui nós procuramos, de acordo com a minha possibilidade, trazer reflexões sobre vários assuntos, sobre diversas coisas, para que a gente comece a observar todos os acontecimentos de uma forma um pouquinho mais diferenciada. Então, queridos ouvintes, no programa de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o nosso país e o momento atual e fazer algumas analogias, né? A gente teve domingo passado, agora sábado, quase uma semana, nós tivemos a votação do impeachment, né? As pessoas que assistiram ali, nossa senhora, olha, eu vou ser bem honesto, olhando aquilo, o Evaldo está colocando a mão na cabeça, né, Evaldo? Olha, é só você ter um pouquinho de sensibilidade para perceber como o negócio ali está feio. O negócio está bravo. E aqui nós estamos fazendo o programa para vocês de uma forma totalmente apartidária. Não existe partido do sim, partido do não. Eu só vou colocar aqui para vocês um pouquinho da minha visão, inclusive através dos números, que tudo estava baseado no quê? Em números. Então vamos falar um pouquinho por detrás disso tudo, né? Gente, antes de eu entrar nessas analogias, né? Esse é um momento muito delicado que a gente passa aqui na nossa nação. É um momento onde nós, como massa coletiva, a gente que vai praticamente definir, né, os desígnios, as diretrizes do nosso país. Aquilo que foi demonstrado, olha, eu não sei, de repente algumas pessoas podem até me criticar, mas aquilo é uma tremenda bandalheira. Uma bandalheira que já foi formada há várias décadas e a gente percebe nitidamente ali que ninguém está sabendo direito, um vai atrás do jargão de um dos interesses de um, outro vai para o jargão dos interesses do outro, então está uma tremenda bagunça. Nós, povo, que temos que fazer essa mudança que a gente quer no país, mas aí é necessário conhecimento, cultura, entender a história do nosso país. Nosso país, claro que o planeta inteiro ele é sagrado, ele é cuidado por um governo oculto do mundo, vamos falar um pouquinho sobre isso, mas hoje, se a gente fala do grande arquiteto do universo, Deus, o Criador, não importa o nome que você diga, ele está olhando o nosso país. Não tenham dúvidas que ele está de olho no nosso país. E por que eu digo isso, né? Há vários programas a gente já vem falando, todas as experiências que aconteceram na Terra, elas sempre rumaram, é só você estudar um pouquinho a história da humanidade, rumaram do Oriente para o Ocidente. E o Brasil, ele traz uma especialidade tão grande, porque nós temos o maior caldeamento racial
como nunca existiu na face da Terra. Então, todas as culturas, todas as consciências, todas as vibrações estão no sangue brasileiro. Então, por isso que o momento cíclico que representa o retorno de um grande avatar, de um grande Buda, de um grande Cristo, não importa o nome ou nomenclatura, como se fosse uma necessidade cíclica, mas um avatar síntese que se manifesta aqui no Brasil, o momento é agora. Só que para acontecer isso, nós precisamos de uma limpeza geral. Então, a face que está presente desta consciência que vem firmar um novo porvir para a humanidade é, na minha visão, a face da espada, que vai ceifar todas essas ervas daninhas que estão impedindo ou que procuram impedir e não vão conseguir, repito isso para vocês, mudar os desígnios do nosso país. Então nós estamos aqui firmes, nós estamos, por mais que de uma certa forma inconscientes a esses valores, a gente fica focado nos acontecimentos, mas a gente precisa abstrair. É aí que eu quero chegar e a gente observar os sinais. É assim que eu procuro me manter quando eu vejo um momento delicado como esse, o momento da votação que ocorreu no domingo. Novamente repito, se alguém está me ouvindo agora, esse programa é totalmente apartidário, sem partido. O que eu quero, na minha visão, sendo que eu estou conversando com vocês, é que o nosso país cresça. Que exista aquele lema que está ali na bandeira, a ordem e progresso, que isso seja verdadeiro. O nosso país, para quem gosta de astrologia, 7 de setembro, o nosso país é virginiano. Mais do que nunca, a ordem tem que ser estabelecida aqui no nosso país para que ele flua, para que o sol, para que aquele sol azul, vamos dizer assim, aquele globo que está na nossa bandeira, vibre com todo o seu potencial. Então não duvidem, queridos ouvintes, esse momento ele está mais do que nunca próximo, porque eu sigo uma determinada premissa. Se a gente está enxergando uma tremenda sombra através desse cenário político atual, não tem como. Se existe uma sombra imensa, é porque tem uma luz maior ainda por detrás disso tudo. Então, não tenham dúvidas, é o momento do trabalho, de tudo isso que precisa ser ajeitado. Vamos continuar observando, vamos continuar vendo o que está acontecendo, e com isso a gente toma as nossas posições. Mas uma dica que eu dou, que é o que eu procuro fazer: dá uma olhadinha no seu Deus interior. Acalme suas paixões, seus desejos, seus partidarismos. Acalme isso e procure ouvir o seu Deus interior, que ali reside a resposta de qual é a real tomada de atitude que nós devemos ter. Então é um momento muito especial. Quer ver um exemplo? A gente está falando do nosso país. Agora nós estamos no sábado, dia 21, quinta-feira. O que nós comemoramos? Teve um feriado. O descobrimento, vamos colocar inicialmente essa palavra, o descobrimento do nosso país. Quando os portugueses, chefiados por Pedro Álvares Cabral, aportaram aqui no Brasil, naquela região da Bahia. Então ali, Cabral, esse ser extremamente especial, um ser de hierarquia, assim como seu irmão hierárquico, Colombo, 2 adeptos da letra C, chegaram aqui nas Américas para que os últimos resquícios, vamos dizer assim, atlantes na face da Terra, que estavam ainda cultuando esses valores, estamos falando de toda aquela parte correspondente aos toltecas que formaram os maias, os incas, os astecas, todos os indígenas que aqui estavam, precisavam receber os influxos vindos de toda a evolução que estava ainda no Oriente ou no leste do nosso planeta. Então esses seres especiais, quando eles vieram para cá, eles já sabiam desses grandes desígnios, 2 grandes adeptos. Um adepto, como eu sempre falo aqui no programa, é um ser de uma consciência superior ao que nós chamamos de um iniciado verdadeiro nos mistérios. Um adepto, quando ele tem a sua plena consciência do seu trabalho, dificilmente algo impedirá que
isso aconteça. Então, Pedro Álvares Cabral, chegando aqui, um trabalho que já tinha sido feito praticamente 1000 anos antes de Cristo, aqui com os fenícios, que tem os mistérios da Pedra da Gávea, ele veio aqui dar continuidade para esse trabalho hierárquico, para essa função do que hoje é o nosso país, com todo esse potencial maravilhoso, todas as raças juntas, todas as culturas, tudo isso está no nosso sangue. A gente ainda está meio adormecido em relação a tudo isso, mas as coisas começam a acontecer. Há muitos anos eu já venho falando que o ano de 2016 seria um ano que representaria um marco das transformações, da queda das coisas desgastadas, não só no sentido da política. Acredito eu, logo, logo, as religiões serão mexidas e toda essa parte social que deve ser ajeitada para que o nosso país cresça como a pátria do Avatar ou como a pátria daquele ser que vai representar para o mundo e para todas as religiões um impulso evolutivo que vai firmar um novo ciclo e um novo porvir no planeta Terra. E o Brasil, como a Nova Jerusalém, que aqui está projetado aqui no Ocidente, seguindo a sabedoria das idades, tudo irá mudar e tudo irá se reciclar. Mas eu estou falando de uma energia coletiva. O que nós vamos entender? Essa massa, essa energia, esse egrégora que representa uma força cultivada, egrégora é isso, de vigiar, de manter, de manutenção de valores, de vibrações específicas. Este egrégora coletivo, essa alma-mundo, na verdade ela é formada pelas parcelas individuais que as compõem. Então, o que fica? Que nós temos que fazer a nossa parte. Por isso, mais do que nunca, agora comemorando 516 anos da chegada dos portugueses aqui, nós temos que ouvir esse chamado interior para que as transformações realmente aconteçam dentro de nós e, como reflexo desta energia interior, nós tenhamos um reflexo exterior formando não só o Brasil, mas um planeta diferenciado, um planeta mais sutilizado, um planeta mais justo, onde todos os pontos que mexem na parte social, política, econômica, etc., comecem a receber os chacoalhões necessários para que se forme uma frente única espiritualista, uma só moeda, um padrão monetário e todas essas injustiças que acabam gerando um poder cego que todos esses políticos, que todos esses seres que estão numa função de comando atual, nós estamos em abril de 2016, comecem a observar que a mudança são os valores, as potencialidades que estão dentro do ser humano. Então, o momento é agora, gente. Então, vamos começar a acordar. Olha para dentro, vê o que está dentro de você e põe para fora. Não adianta olhar para dentro, se você enxergar defeito, trabalhe, se você enxergar virtude, exteriorize elas, os próprios defeitos também exteriorize para você poder burilar. É o momento da gente fazer agora, para a gente se firmar como uma verdadeira nação. Então, olhe quem é você na sua família, olhe quem é você no seu trabalho, olhe quem é você nesse meio social que você interage o tempo inteiro. Faça o seu melhor, procure ouvir todos os ensinamentos dos grandes mestres. Cito um agora aqui, Krishnamurti. O que Krishnamurti disse é uma coisa que eu compartilho no Facebook, nos meus perfis há muito tempo. Mata o mal em ti, que o mal do mundo não te atingirá. Novamente vou repetir, mate o mal em ti, que o mal do mundo não te atingirá. Então, quando você é atingido por uma força desafiadora que você é obrigado a trabalhar, isso faz parte da sua evolução. Então, isso é o quê? Você matando o mal em você. E quando você começa a trabalhá-lo, o resultado exterior ele começa a aparecer. A gente sempre procura, tem aquela coisa, vou atrás do mestre tal, vou atrás do guru tal, vou atrás do iluminado tal. Você tem que ir atrás do que realmente está dentro de você e trabalhá-lo, senão você vai sempre trabalhar a casca. E o momento é agora. Repito, o momento é agora. Então vamos começar a prestar atenção nisso. Uma observação que eu vou fazer para vocês, como eu havia falado no início do programa, em relação aos números que envolveram o processo de votação do impeachment. Repito, independente de sim ou não, eu vou falar dos números, porque os dois carregam vibrações muito especiais. Então vamos entender isso. E já vou falar por que isso. Se você pegar, para que o sim fosse aprovado no impeachment, deveria ter 342 votos.
Se você pegar o número 342, o sequencial dele 343, ou seja, seria o primeiro passo após a aprovação. O número 343 ele é extremamente iniciático e cabalístico. E eu vou explicar para vocês de uma forma bem simples. Se você pegar o número 7, que é o número da evolução, e multiplicá-lo por 7, você vai ter o 49. Se você pegar o número 49, já vou explicar o valor desses números, e multiplicar por 7, você vai chegar no número 343. Então, numa época remota da humanidade, quando determinadas novas forças evolutivas estavam sendo criadas, 7 seres receberam a consciência de Deus, para uma fácil compreensão. Então, 7 seres, como representação, você pode dizer, dos 7 anjos diretos que estão associados ao grande arquiteto do universo, esses seres receberam essas consciências, se tornaram, como poderiam dizer, os 7 primeiros iluminados na face da Terra. E esses 7 seres, depois, cada um deles pôde gerar 7 emanações deles mesmos. Aí que nós chegamos no 49. Então seria como se você tivesse os 7 anjos e cada um deles tivesse o direito de passar para frente a consciência que adquiriu para mais 7. Então 7 vezes 7, 49 forças. E essas 49 forças ou consciências que até hoje atuam de uma forma independente, nós podemos chamá-los de adeptos independentes ou de seres ou hierarquias especialíssimas que atuam no planeta para toda a transformação que acontece, cada um deles também tem o direito de fazer a evolução de 7, principalmente no sentido temporal e da força da espada. Então, desses 49 pontos ou dessas 49 consciências, emanam mais 7. Aí você chega no número 343. Então, quando eu vi isso, né, eu falei, nossa, olha que interessante, são necessários 342 pontos para que ocorra o impeachment. E o primeiro passo depois do 342 é o 343. E o 343 é um número que eu estudo até hoje, no sentido da emanação dessas consciências, dessas forças. Então, gente, qual é o alento disso tudo? Vendo aquela bandalheira, aquela coisa louca de cada um falando uma loucura maior que a outra. Eu olhava e falava, gente, eu não conseguia ver 5 minutos aquilo. Eu tirava do canal, aí depois eu voltava. Aquilo, absurdo aquilo acontecendo, um absurdo. Novamente, o programa é apartidário. Agora, quem está me ouvindo fala, pô, ele falou, então ele apoia o sim? Não. E também não. O não também não. Para mim, ali, você vai tirar o pior para colocar o menos pior ou o mais pior. Não tem hoje, está difícil o negócio. Agora vamos entender o não. Se vocês viram a votação ou pesquise na internet, o número representando o não deu o número 137. O 137, ó, se você rabiscar num papelzinho agora ou se não, faça depois na sua casa. O 1 é um tracinho só. O 3 e depois o 7, se você inverter, você vai ter a palavra lei. Repito, você escreve 1, 3 e 7, depois vira a folha, você vai ter a palavra lei. Então, nos dois, tanto no sim como não, o alento que eu pude receber observando aquilo que eu falei, pô, tem uma energia, tem uma consciência maior que está regendo tudo isso. Então, independente dos resultados, independente de ocorrer mesmo o impeachment ou não ocorrer, independente do vice assumir, independente de termos novas votações, etc., o alento que fica para mim, Newton Schultz, é que eu sei que o governo oculto do mundo está cuidando disso tudo. Então, existe uma consciência maior, aí você pode dar o nome que quiser de acordo com a sua religião. Existe uma força maior que está observando isso, e esse governo oculto, por que ele é oculto, esse governo? Porque desde épocas remotas, como eu falei para vocês, de 7 iluminados que receberam, depois a possibilidade de gerar mais 7, cada um deles do 49 para o 343, a palavra lei que sempre esteve regendo os dois, então estava presente ali, tanto no sim como no não. Então tem um fator intermediário. O que o meu mestre, é uma coisa bem simples, né? O professor Henrique José de Souza, o patriarca da Sociedade Brasileira de Obiose, ele disse, as pessoas não devem se preocupar nem com o bem e com o mal, e sim com o dever. E esse dever é justamente aonde eu tentei me focar observando tudo isso. Então, vendo tudo que estava acontecendo, eu falei, pô, o dever, meu dever no caso é observar os sinais do que está acontecendo.
Então, através desses números, eu observei que o governo oculto do mundo, que dessas épocas, como eu estava falando, eu não cheguei a concluir, dessas épocas do início da humanidade, vamos colocar assim, épocas remotas, todo esse governo ele era ostensivo, ele estava na face da terra. Depois, quando ocorrem grandes catástrofes ocasionadas pela falta de consciência da humanidade, chefiadas por forças contrárias, ele se interioriza e ele se torna o governo oculto do mundo. Surge Agartha, surge Shangri-La, Shambhala, Avalon, Eldorado dos espanhóis, Valhalla dos nórdicos, não importa o nome. Então não duvidem, não duvidem. Esse governo oculto do mundo, ele vai observando e ele vai reagindo de acordo com os acontecimentos. Quer ver um exemplo? Vocês acham que Cristo, como Filho de Deus, quando ele foi colocado aqui como grande ser especial que era, ele estava aqui projetado na face da terra, você acha que tinham colocado ele aqui para ser crucificado? Nunca, em hipótese alguma. O projeto inicial seria esse, o projeto seria ele ser reconhecido e mudar todo o padrão vibracional, não só no sentido religioso, mas político-econômico do mundo, com Jerusalém e Roma, essas duas forças, e as 7 igrejas do Apocalipse que hoje estão na Turquia. Mas como a humanidade trabalhou pelo lado contrário naquele momento, esse governo oculto do mundo teve que fazer uma readaptação. Então não duvidem, por mais que a coisa esteja estranha, pesada e difícil, nós temos esse esteio, nós temos essa força e a gente pode trabalhar e atuar junto com ela. Uma outra coisa para fechar. No domingo, no dia da votação, o Marte ficou retrógrado na astrologia. E Marte, seguindo os padrões atuais da evolução, ele tem como tônica política, a ética guerreira. Então, tudo está desenhadinho, está tudo certinho, mas a gente tem que observar para que a gente tenha uma força de atuação. Queridos ouvintes, se você entrou em sintonia comigo, temos 1 minuto ainda, Evaldo. Se você entrou em sintonia comigo, querido ouvinte, eu tenho uma dica para dar para vocês, né? Se você quiser entrar na iniciação da eubiose, que nós temos departamentos por todo o Brasil, né? Muitos estados do nosso país tem departamentos de eubiose, nós temos em São Paulo, temos em Minas, temos no Rio de Janeiro, temos no Paraná, temos em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, um monte de lugar que tem departamentos. Ou se não, você pode fazer online, se você estiver num lugar onde você, de repente, não tem acesso direto e presencial com o departamento. Manda um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br. A iniciação da eubiose, ela pode trazer para você alguns dados que, através das suas analogias, você tem a possibilidade de enxergar um pouco melhor os acontecimentos. Isso a gente chama de iniciação real e verdadeira. Agora um convite comigo, Newton Schultz, para fechar o programa. Eu sou o instrutor aqui em São Paulo, capital, do Departamento Lacerda Franco. Nós começamos terça-feira com mais de 100 pessoas que entraram ali na iniciação de eubiose nesse departamento. Você pode entrar. É liberado. Quando você chegar e falar assim, não, eu estou a fim de ir. Se você é de São Paulo capital e você está a fim de participar das nossas reuniões, dos nossos bate-papos, qual é o endereço? Avenida Lacerda Franco, se não me engano é 1501. Mas para você ter mais informações, ligue no dia da semana, a partir das 14 horas para este número aqui, 3208-9914. Repito, segunda-feira, a partir das 14 horas, 3208-9914. E se informa, terça-feira você pode ir lá e participar com a gente. Acho que é 1051, 1091 da Avenida Lacerda Franco, São Paulo, capital. Queridos ouvintes, se você está em sintonia conosco, sábado que vem, às 13 horas, estaremos aqui de volta para continuar os assuntos sobre as atualidades. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.